Começa agora, na Inovador FM Gospel 89,1. O Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. O seu canal de informação, política, economia, cotidiano, polícia, cultura, esporte e entrevistas. Jornal da Cidade. A notícia em primeira mão e chegando mais rápido até você. Apresentação: Nenê Pedroso, Osni Martins e Williams Trindade. Inovadora 89,1. Muito bem, agora são 11 horas e 46 minutos, de volta com o Jornal da Cidade, de volta com a gente, arroz e feijão broto legal, que completam as suas receitas e conquistam a cada dia os paladares mais exigentes. Vamos até 12:30. E hoje a participação do Miguel Bragione, né? Isso, Miguel Bragione, né? O fotógrafo, Miguel é polivalente. Mas é bom que ele tire as fotos, pelo menos ele pega todo mundo. Não corta a cabeça, né? Isso. Pois é, e o Miguel Bragione sempre nos traz, né, relatos, né, de fatos e aquilo que também, é claro, fez parte e faz parte da história de Porto Ferreira. E agora também com uma novidade, né? Nós teremos aqui, né, a presença e a participação de crianças da nossa rede escolar, né? Completando, portanto, né, essa participação do Miguel, esse projeto, né, levado ao ar aqui pela Inovadora, que tem como objetivo, logicamente, né, claro, difundir também a cultura, né, do âmbito geral e, nesse caso, com a participação do Miguel aqui de Porto Ferreira, né? Então, com certeza aí né, uma forma que a Inovadora tem também, é claro, né, de cumprir o seu papel de informação, além, é claro, né, do fomento e incentivo e à uma cultura, coisa né? bonita, né, que agora de quarta-feira as crianças aqui, e de quinta o pessoal espera a gente sair para bater na gente lá fora, né, por causa do esporte, né, você vê que diferença. O culpado é o Beto, né? Miguel, bom dia. Bom dia, Nenê, bom dia, Williams, bom dia, Osni, bom dia, diretora Carla, da MF Sul de Menuce, bom dia aos queridos alunos que aqui estão. Exato. E também, naturalmente, aos ouvintes, né, que estão acompanhando a transmissão. Miguel, só lembrando que hoje aqui nós estamos acompanhando essa sua participação, a Carla Calícia Silva, que é a diretora da MF Sul de Menuce, e os alunos, né, do 2º ao 5º ano, né, da Escola Sul de Menuce. Nós temos aqui a Amanda Dresler dos Santos. Cadê a Amanda? Amanda. Também a Thalita Aparecida Custódio, né? Isso. A Pamela Fernanda dos Santos Francisco. Aí a Pamela, né? O Jonatas Prado Ferreira. Tá, o Jonatas, deixa eu ver aqui, o João Pedro Rosales da Silva, tá ali o João Pedro, ainda o Vinícius Gabriel Xavier, e também a Sara Prinholato, né? E ainda a Vitória Tuane Januário Bonfim, né? Que beleza. Tem bastante corintiano aqui? Vamos ver. A maioria, olha que beleza. Maravilha. Vocês gostam, né? Todos, né? Os de Martins ali no cantinho, né? Tem algum santista? Não, ninguém. Opa! Apareceu um. Tá certo. Então, a diretora também. É o Vinícius. A diretora também é o Vinícius, né? Tá certo. Miguel, na semana passada, né, comemorou, é claro, né, em todo o Brasil, Dia da Consciência Negra. E nós havíamos até combinado que a sua participação na semana passada seria justamente para falar um pouquinho da história do negro no município de Porto Ferreira, né? Como ficou impossibilitada a sua participação devido a um compromisso na cidade de São Paulo, né? Então, né, ficou para essa semana. O que é que você nos traz hoje sobre a participação, a presença do negro no desenvolvimento, crescimento e na história do município? Nenê, discorrer sobre os negros, sobre o trabalho deles, sobre a importância deles para o nosso município e para o nosso Brasil, é um assunto muito extenso, é um assunto que a gente levaria aí um grande tempo aí, consumiria um grande tempo, né? Para atentar aos detalhes, às dificuldades e principalmente às perseguições que a raça sofreu, né, com esse atraso do país em manter a escravidão por tanto tempo. Quer dizer, não foi em outras partes, aqui também não foi diferente, né, Miguel? Perfeitamente. Nós resolvemos, Nenê, entrar em contato com a MF Sul de Menuce. Vamos iniciar pela primeira escola, e de forma que alguns alunos viessem aqui e que esses alunos trouxessem aí alguns questionários, algumas questões referentes aí ao tema proposto, né? E por tal, nós entramos em contato. Essa é uma ideia que até o Williams Trindade havia sugerido, né? O Williams e o Osni, e nós resolvemos
trazer esses alunos e vamos tentar participar, os alunos, não apenas da EMEC Sul de Menuce, como de outras escolas públicas, né, municipais, e também escolas estaduais e particulares, e vamos fazer uma inserção desses alunos no meio radiofônico. Legal. E com uma participação, visando a uma desenvoltura desses alunos e visando, sobretudo, né, o conhecimento da história do nosso município. Então, não sei o que os alunos prepararam para mim. Quais são as perguntas? A gente podia até começar, então, acho que cada criança tem uma pergunta. Eu vou começar, então, com a Amanda. Né? A Amanda tem uma pergunta, né? A Amanda é ouvinte também da Primavera. Amanda, que legal, hein? Amanda, qual que é a sua pergunta? Por que ainda existe racismo em uma sociedade que somos todos iguais perante a lei? Perfeitamente. Por que existe um racismo? Não é uma pergunta histórica, mas é uma pergunta social, né? O racismo é algo intrínseco ao ser humano, né? Não apenas com a questão da cor do ser humano, né? Existe essa diferenciação de cor. Não adianta a gente ocultar, tapar o sol com a peneira. Mas o racismo é algo inerente, propício ao ser humano. Ele cria uma espécie de racismo, ou cria uma espécie de preconceito a partir do momento que ele detém uma informação, e que essa informação que ele tem, a pessoa que ele está ao lado não possui. Então ele tem aquele ar de superioridade e começa a menosprezar, a dificultar aquela pessoa que está ao lado dele. A questão do racismo, ela vem dos nossos antepassados. Como eu disse, ela é inerente ao ser humano. Então ela vem lá de anos e anos, de séculos e séculos atrás. E o Brasil, como todos sabem, foi um grande comprador de pessoas. Um país que comprava as pessoas, e pessoas, né, negras, da raça negra. Por quê? Para fazer determinados trabalhos que os índios não tinham condição de fazê-lo. Os índios do Brasil, que também sofrem racismo no país até hoje, os índios, eles tinham uma propensão a um trabalho mais brando, a um trabalho mais simples. Por quê? Eles serviam, vamos dizer assim, a serventia do índio para a oca dele, para o habitat dele, era o de caçar, trazer o alimento para a família dele. Então o trabalho do índio era sair à mata e caçar. Trabalhos braçais ele fazia na montagem da própria oca e tal, mas o índio ele não tinha o trabalho de, por exemplo, cultivar, fazer os plantios de legumes, verduras e tal, no entorno dos habitats deles. Quem fazia isso era a mulher, né? A Índia, vamos dizer assim. Ela que fazia esse serviço mais braçal. O índio, ele apenas lidava com a caça. Ia, caçava e trazia. O que acontece? Com esses colonizadores portugueses, eles resolveram pegar esses índios e inseri-los, fazê-los escravos e inseri-los no trabalho braçal. E esses índios não davam conta, morriam, tá? Não aguentavam o baque. Por quê? O colonizador branco, o português, queria esforços desses índios, no engenho de cana e em outros atributos. No entanto, o índio não tinha condições físicas de suportar isso porque ele não tinha esse costume. O que aconteceu? Foi aí que o Brasil teve essa terrível ideia de comprar negros da África e trazê-los ao país. Instaurou no Brasil uma série de acontecimentos nefastos, acontecimentos torpes, e esses acontecimentos culminaram nesse episódio macabro que foi a escravidão do Brasil, né? Uma simbologia de um atraso. Acontece que a escravidão, segundo a Lei Áurea, né, foi encerrada lá no século XIX, em 1888, né, a 13 de maio, dia da festa aí consagrada ao São Benedito, que os negros se reuniam no entorno de capelas e cruzeiros e celebravam sambas, música do estilo dele. Como isso se encerrou há pouco mais de um século, isso ainda está vigente em muitas pessoas. Então acontece que nós vemos no dia a dia pessoas que usam determinadas piadinhas, né, ridicularizando o negro. Né? Por um grau de contato, de amizade, a pessoa extrapola e ridiculariza o negro.
né? Não só o negro, como o índio também sofre isso, como o japonês também sofre isso, e também nas piadas, por exemplo, o português. O português sempre é vítima de piada, né? Na questão de inteligência. Sempre a inteligência dele é questionada nas piadas. Sim. Então, como chama? Amanda. Então, Amanda, essa questão do racismo, ela ainda está impregnada na sociedade, tá? Embora haja movimentos, embora haja leis específicas, né? A gente encontra aí leis referentes ao crime que é o racismo, a gente não pode ocultar, a gente não pode olvidar. O racismo ainda é presente na sociedade e a gente sabe disso. Né? A gente percebe isso, a gente vive isso. Só que, naturalmente, as pessoas não vão sair aí atirando nas outras, não vão pegar essas pessoas que ficam difamando as outras raças, né? E chamá-las aí para se reportarem sobre isso e tal. Nós não temos, embora Hitler tenha tentado fazer isso, também de uma maneira atroz, de uma maneira negativa, nós não temos uma raça ariana. Graças a Deus que não temos, né? Porque isso quer dizer que nós, seres humanos, somos seres imperfeitos. Próxima pergunta. Agora, a próxima pergunta vem da Thalita Aparecida Custódio. Qual foi a contribuição que os negros trouxeram para Porto Ferreira? Os negros? Plantação de café, plantação de cana, plantação de algodão. O que acontece? Durante o período da escravidão, nas fazendas, né, que cultivavam o café era o ouro do Brasil, esses negros que aqui habitavam como escravos, né, eles eram responsáveis, como havia dito, pelo serviço braçal. E o serviço braçal dessas fazendas, sobretudo, era o plantio de mudas. E o plantio, no caso, era o plantio do café. Então esses negros eles eram responsáveis por alqueires. Um alqueire compreende a 24 mil metros quadrados. O negro ele era responsável por alqueires, vários alqueires, né, ficavam sob a responsabilidade de um negro, de dois negros. Com o fim da escravidão, com o término da escravidão, quem veio trabalhar no lugar do negro? Os imigrantes europeus, sobretudo os italianos. Italianos e portugueses substituíram o trabalho do negro. O que eles não recebiam eram açoites, chicotadas. No entanto, eles até morriam desidratados diante de tanto serviço, né? Tal como acontecia com os negros. Só que os negros, se não trabalhavam, na época, eles eram vítimas de açoites. Vou contar depois aqui, ao término, um episódio da escravidão que aconteceu em Porto Ferreira em 1871, de um negro que levou 200 chicotadas. Vamos lá. Pamela Fernanda dos Santos. Por que foi criado o Dia da Consciência Negra? Olha, o Dia da Consciência Negra é mais um dia para celebrar, para comemorar, né, o negro no Brasil. Para relevar a importância do negro na cultura brasileira. Com essa vinda desenfreada, que não tinha freio, do negro para o Brasil, essa compra, o negro se tornou o número maior populacional do país. Ele se elevou, né? Se você compará-lo com o branco, há mais negros do que branco no Brasil. E o que acontece? O negro, o dia 13 de maio, celebrava o término da escravidão, o término do serviço obrigado ao negro. Já a consciência negra, né? Ela vem para conscientizar a população da existência da cultura, do respeito, da responsabilidade da população para com as pessoas negras, né? E é um dia específico dele, do negro, em que ele celebra as manifestações que ele ainda mantém de séculos de existência e aquelas que vão sendo criadas e alternadas. Bom, agora é a vez do Jonatas Prado Ferreira. Está pertinho de mim aqui, vai fazer a pergunta. Por que esse dia Consciência Negra é recomendado em só algumas cidades? Por exemplo, Porto Ferreira não é comemorado, por quê? Bom, porque eu não vou saber lhe responder por que em Porto Ferreira não é comemorado. O que eu posso lhe adiantar é que é uma data recente. A data da Consciência Negra ela não possui 20 anos, 15 anos.
está hoje com quantos? 3, 4 anos? 3, 4 anos. 3, 4 anos, mais ou menos, né, Nenê? É que Porto Ferreira, né, só não cortando, Miguel, sim, Nenê, né, optou por outros feriados municipais, que é o dia do padroeiro, São Sebastião, 20 de janeiro, né, e o dia, né, do aniversário da cidade, que na verdade, né, é o dia de Santa Marta, né? Então, o dia da consciência negra ficou realmente, né, como uma opção, né, podendo ou não ser feriado em algumas cidades. Porto Ferreira optou, né, por outros 2 feriados que já havia sido, inclusive, decretados. Né? Mas a pergunta do Jonatas, Nenê, é referente a alguma atividade dos negros no município. Ô Jonatas, você está levantando uma problemática até do meu métier a partir do ano que vem, né? Em que a gente tem a obrigatoriedade de criar no município um calendário específico de atividades de afrodescendentes, né? E também de avivar a memória desses negros que fizeram Porto Ferreira. Aqui, Miguel, só para esclarecer, né? Em 2 anos, né, houve, né, a comemoração, algum tipo de atividade de comemoração. Sim, com palestras. Isso, aí foi instituído, né, o Conselho Municipal, né, perfeitamente. Da Consciência Negra. Isso, é o Conselho. Quer dizer, então o Conselho acaba sendo uma ferramenta também, né, de incentivo, né, à consciência negra, né? De incentivo e também de atuação, exato, né, da consciência negra. Fica aí a dica aos nossos governantes, né, Jonatas, a partir do próximo ano, né, e inclusive do Conselho de criar em Porto Ferreira um calendário de atividades referente ao gênero. Muito bem, a próxima pergunta agora vai vir aí do João Pedro Rosales da Silva. Qual a influência do negro na culinária brasileira? A influência do negro na culinária? Essa responda pro Osni. Essa é uma pergunta boa pro horário. Né? Olha, na culinária brasileira, o negro, ele é vamos falar das negras, das antigas mucamas, que assim eram chamadas, aquelas que ficavam dentro do lar do homem branco, do senhor, né? E elas eram responsáveis pela educação dos filhos do senhor e responsáveis também pela culinária dentro da casa. A negra, a mulher negra, ela trouxe para o Brasil o costume dela, de origem dela, e impregnou o Brasil desses costumes. A gente observa essas comidas baianas, vatapá, munguzá, caruru, tudo isso, até os nomes, né? Os nomes são genuinamente afros, né? São nomes africanos. E essa influência trazida pelas negras foi uma novidade na culinária então existente, que era uma culinária apenas dos europeus. E o negro, pouco a pouco, começou a ser o cozinheiro específico das casas dos coronéis de café, daquelas pessoas muito ricas que possuíam as casas grandes, né? O negro era a figura central responsável pelos banquetes e pela criação e principalmente por trazer em si, na sua cultura originária, os costumes da culinária que ele desenvolvia lá na região, no país dele. É claro que o negro ele mesclou a culinária com determinados alimentos não existentes da origem, da pátria dele. Mas ele foi o responsável por essas feituras, pelos banquetes, né, servidos durante o período colonial do país. Até certa vez eu li, no livro Casagrande Senzala, que é a obra-prima que apresenta dezenas de ações que os negros sofreram no país, discriminações, diferenças e também outras garantias, né, as garantias que eles tiveram. No livro Casagrande Senzala, elucida em quase todo o livro a importância da culinária do negro. E o interessante, eu não vou me lembrar ao certo qual que era a comida, mas tinha uma comida determinada lá, tipo um mingau, alguma coisa assim, ou uma bebida específica, que o homem branco, para a feitura daquela comida e atingir aquele gosto, né, muito apreciado, diziam aos homens brancos que eles tinham que procurar uma negra velha. No livro não trata negra velha, trata a palavra preta velha, que era muito usado até esses movimentos que surgiram, né? Bom, por que procurar a negra velha? Porque para fazer
esse comestível ou essa bebida, que eu não me recordo como disse, era necessário que se mascasse determinada semente, e a baba da semente é que faria o fermento, né, dessa culinária específica. E então dizia que quanto mais velha a negra fosse, melhor o doce sairia. Tá? Isso tá no livro Casagrande e Senzala. Mas olha, eu vou puxar uma situação atual. O licor de jabuticaba, ele é feito dessa maneira. Tá? Embora a gente costuma falar, nossa, jamais comeria, tal, que os senhores comiam. Quando a gente toma o licor de jabuticaba, você tá tomando baba de alguém. É claro que é fermentado. Tá? E a baba, justamente, ela era utilizada como fermento. Então, a influência do negro na culinária é imprescindível e inquestionável. Houve influência total, principalmente das comidas extremamente temperadas, que carecem da pimenta. Tá certo, melhor não querer licor de jabuticaba então, viu? Né, Carla? Bom, agora são 12h06. Vamos para um breve intervalo em nome do arroz e feijão bruto legal, que completam as suas receitas e conquistam a cada dia os paladares mais exigentes. A gente volta daqui a pouquinho com o Jornal da Cidade. Esta é a Inovadora FM, ZYM 840, canal 206E. Uma emissora de rádio-difusão. Fundação Professor Lourenço Filho, operando em frequência modulada 89,1. Porto Ferreira, São Paulo. Confira agora quem são nossos apoiadores culturais. Comadre, você já foi na Loja Bonadia? Compadre, eu ainda não, mas já ouvi falar muito, senhor. Comadre, a loja tá uma maravilha. Móveis novos com precinho barato demais da conta. E o atendimento, os meninos uma simplicidade que dá até gosto. E tem mais, comadre, tão rapidinho pra entregar e pra montar. Nossa, compadre do céu, com tudo isso eu ir pra lá também. Loja Bonadia, Avenida Rodolfo Street, 1000, fone 3585-4157. Natal com economia é só na Loja Bonadia. A Drogaria Total, Unidade Mariano, preparou um dia especial para você no dia 8 de dezembro, a partir das 9 da manhã. Grande reinauguração com sorteio de brindes e uma grande novidade, o Dia da Beleza com a Vitaderme. Higienização capilar, hidratação capilar profissional e análise capilar com ultrassom Buildcam. Aproveite esse dia especial 03, a Daniel de Oliveira Carvalho 321, em frente à Lotérica Ferreirense. Grande reinauguração, Drogaria Total, fazendo a festa com você. Atenção, a CAI Summit Segurança do Trabalho regulariza seu estabelecimento junto ao Corpo de Bombeiros, Ministério do Trabalho e Previdência Social. Elaboramos e executamos o projeto técnico do Corpo de Bombeiros para a obtenção do auto de vistoria. Recarregamos seus extintores de incêndio e fornecemos equipamentos novos. Realizamos toda a documentação necessária para sua empresa. Regularize seus programas e laudos, PPRA, PCMSO, LTCAT e exames ocupacionais. Faça-nos uma consulta sem compromisso. Avenida Severino Meirelles, 630, Sala 1, em Santa Rita do Passa 4. Telefone 19-3582-4923. CAI Summit. A saúde de sua empresa em nossas mãos. Cachorro Tudo, Lanchonete Creperia. O point mais gostoso da cidade. Lanches, sucos, porções. E agora as novidades. Crepe no prato, estrogonofe no pão italiano e trio louco. Lanche mais batata frita mais refrigerante. Passe momentos agradáveis com seus amigos e familiares. Aberto todos os dias para melhor atendê-lo. Estamos localizados na Rua Daniel de Oliveira Carvalho, número 721, em frente à Praça da Rodoviária. Disque entrega 3585-7843. Compensado do Baixinho, a loja mais completa da região. Tudo para sua marcenaria. Aqui você encontra MDF, corrediças, compensados, cola, madeirados, material para artesanato e construção civil. Há 18 anos no mercado, atendendo você, amigo cliente, com produtos da mais alta qualidade. Compensados do Baixinho. Estamos localizados na Rua Nauzira Miziara Ignatius, 590, no Jardim Anésia. Telefone 3585-3155. Fale com o Fagner. 89,1, levando a melhor mensagem para você.
Muito bem, agora são 12h10, meio-dia e 10, de volta com o Jornal da Cidade, de volta com a gente arroz e feijão bruto, legal, que completa mais suas receitas e conquista a cada dia os paladares mais exigentes. Agora a pergunta é do Vinícius Gabriel Xavier. Se a capacidade intelectual e inteligência de cada pessoa não depende da cor da pele, você acha correto haver cota para negros nas universidades? Vinícius, você me deu um tiro, né? Agora, hein? Você me chocou, me colocou no checkmate. Então, vamos lá. Eu sou apenas um ser humano como qualquer outro. Então, eu não posso responder a uma pergunta dessa, né? Quem pode responder uma pergunta dessa são os nossos líderes do Senado, né? Que eles são responsáveis por determinadas leis. O que acontece? Essa questão da seleção, né, de cota para negros... Eu prefiro não respondê-la, porque isto é particular de cada pessoa. Porque isso aí é uma questão de ponto de vista, e ponto de vista é uma coisa que cada um tem o seu, né? Porém, o meu aqui eu posso expor, né, Miguel? Né? Claro, é pessoal, então. É pessoal, né? Não representa da emissora nada. Eu particularmente sou contra, né, esse negócio de cota para negro, né? Porque o negro é tão competente e capaz como branco, como amarelo, como qualquer pessoa. Sim. Eu sou a favor, sim, de uma cota para quem não tem condição de pagar, independente de ser negro, branco ou amarelo, o que for, né? Quer dizer, a política de cota para negro, eu já acho um incentivo ao racismo. Nenê, eu vou lhe responder de uma maneira. Eu faço minhas as suas palavras. Tá? Não queria responder, mas você resolveu assumir aí. E acho que respondeu para o Vinícius também, né? Claro. Acirra. No ponto de vista, você acirra o preconceito com uma ação dessa. Tal como acontece, não vamos descartar. A mesma cota existe para os índios, para os descendentes de aborígenes. Tá? A mesma cota existe. Né? E isso também acirra, porque o índio também é outra vítima social. Exato. Né? Da sociedade. Miguel, quem vai sabatiná-lo agora é a Sara Prinholato. O que falta para a sociedade brasileira superar o preconceito? Cultura. A nossa área. Falta cultura, falta conhecimento, falta respeito, falta responsabilidade. É isso que falta para a sociedade. As pessoas costumam muito apontar os dedos para as outras, apontando as outras. Só que elas ficam com 3 dedos voltados para elas quando elas apontam um. Né? Apontam um e 3 estão voltados. Então as pessoas precisam, antes de atacar, antes de começar a exigir os seus direitos, verificar se os seus deveres são realizados. Né? É aquela velha história. Vamos dar a volta em casa para ver se a casa está limpa, se está tudo em ordem, antes que comecemos a lidar com a casa dos outros, ou a lidar com a casa popular, a casa do município, do lugar que a gente vive. Então, agora, como última participação, então, a aluna Vitória Tuane Januário Bonfim vai fazer a pergunta. Por que os negros não tinham o mesmo direito que os brancos? Os índios não tinham os mesmos direitos dos brancos porque os negros não tinham os mesmos direitos porque eles foram vitimados por uma sociedade dominante. O branco se sentia dominante em relação ao negro, diante da posição social, diante do que ditava as normas no mundo europeu. E o negro era segundo escalão. Né? Então o branco ele se sentia na cor e em todos os afazeres dele, no conhecimento dele, ele se sentia superior aos negros. No entanto, o branco, ao fazer isso, ele se esquece de qualquer preceito cristão, de qualquer preceito de irmandade, de qualquer preceito de boa índole. Né? Então essa situação de domínio, ela existe não apenas com os negros. Ela existe em qualquer guerra. O povo dominado acaba sendo submisso ao povo dominador. Né? Vocês podem observar que quando existem essas intromissões, essas guerras, tanto civis quanto guerras aí que envolvem países, essas guerras, elas nada mais são do que o retrato do que passamos por uma escravidão. É o povo que está guerreando com aquele país, faz daquele povo que é vencido o seu fantoche, o seu objeto. Né? E aí ocorrem atrocidades, ocorrem mortes. Acontece que a sociedade hoje ela é regida por muitas leis.
No entanto, com essa existência de muitas leis, a prática é quase sempre uma ineficácia, tá? Não acontece. Ok, com certeza uma forma diferente, né? Acho que o pessoal aí de casa, do trabalho, que está no trânsito, né, deve ter gostado, né? Assim como nós, nos surpreendemos também, né? Exato. E trazer temas, né, que é de interesse de todos também, né, e que levam, é claro, né, curiosidades, informações para a população de uma forma diferente, proporcionando inclusive a participação das crianças, né, da nossa rede escolar, fazendo com que elas também possam interagir com os nossos ouvintes, né? Claro. Nenê, antes de encerrar, eu vou contar, como disse, um episódio da escravidão que aconteceu em Porto Ferreira e que é um registro que nós temos, é o único registro que nós temos de uma ação criminal que aconteceu. O que acontecia? Na fazenda Rio Corrente existia escravidão. E lá na fazenda Rio Corrente, um escravo de nome Miguel, ele tinha 19 anos de idade. E ele matou uma pessoa, disparando um tiro pela garrucha, na noite do dia 9 de dezembro de 1873. O proprietário da fazenda tomou as devidas medidas, né, para a justiça, de forma que a justiça procedesse com a penalidade sobre o escravo Miguel. E a penalidade nessa época de escravo qual era? Alguém sabe dizer? Chicotear, né? Levar a chibata. Então o que acontece? O escravo Miguel recebeu 200 açoites, 200 chicotadas. Essas chicotadas foram dadas num salão da polícia, da delegacia lá de Pirassununga, porque na época isso era em Pirassununga, e o resultado foi o seguinte: após 125 chicotadas, ele passou muito mal. E aí a data das demais chicotadas foi alternada para o dia posterior, foi passando e ele recebeu depois 25 chicotadas, depois no outro dia mais 25 e depois no outro dia mais 25 chicotadas. O resultado a gente não sabe, se ele morreu ou não. Mas essas ações eram muito comuns no Brasil colonial, no Brasil imperial. Tá? Essas ações de tratar com as próprias mãos, penalizar a pessoa com as próprias mãos, eram muito comuns. Miguel, mas de que forma que era, digamos assim, atribuído essa pena a ele, 200 ou 150, de que forma que era feito a isso? Gravidade do que ele havia feito. Então, por matar alguém, e dependendo do tipo de pessoa que ele havia matado, se fosse um branco, ele recebia uma penalidade X. Né? Se fosse um negro, uma penalidade Y. Se fosse uma pessoa abastada, outro tipo de penalidade. Acontecem penalidades, por exemplo, aqui em Casa Branca, quando a gente fazia umas pesquisas históricas aí, nós encontramos processos da escravidão de mulheres que chegaram a matar as senhoras delas, por raiva, porque pelos maus tratos que elas sofriam. A penalidade dessas mulheres chegava ao ponto de elas sofrerem aí as chibatadas, 150, 200 chibatadas, e ainda serem enviadas para o Rio de Janeiro para ficarem em serviços assim, sub-humanos. Acontece determinados escravos que fizeram algumas ações ruins, né? Esses escravos chegaram a ter uma penalidade de ir para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, e esses escravos ficarem lá nos barcos que atravessavam determinados lugares, balsas, acorrentados aos barcos. E o que eles comiam? Ratos. Comiam as coisas mais impossíveis que a gente possa imaginar. Foi uma realidade, é um período aí do nosso Brasil, e eu não sou a favor de ocultar isso, porque isso acontecia no país. Isso tem que ser mostrado, isso tem que ser falado, isso tem que ser divulgado. E a criança tem que saber dessas coisas. Tá? Para quê? Para que construa um Brasil cada vez melhor. Antes da despedida do Miguel aqui na Inovadora, deixa eu só conversar um pouquinho com a diretora, a Carla Calícia Silva. É isso? Carla, qual a importância, o que você achou, né, desse projeto aqui da Inovadora, do Miguel também, de trazer as crianças para participar desse bate-papo? O que você achou, né, como educadora? Bom dia ainda, né? Eu achei muito interessante porque tiram das crianças. Não foi combinado. Não foi combinado, sendo que eu escutei as questões junto com você, Miguel. E foi realmente isso, para que eles expressassem
qual que é a dúvida? Como tá, é um canal de comunicação com a comunidade, eu acho que tem que ser realmente dessa maneira, porque você não teria objetivo se a gente falasse, olha, vai lá e faz essa questão. Então a gente não atingiria. Então eu acho que isso é assim uma iniciativa muito joia e que realmente traz a opinião da comunidade, porque eles fazem parte da comunidade, e também de estar entrando dentro da escola. Como você disse que nós precisamos de cultura, né? Essa parte da cultura e conhecimento, a escola está lá bombando e precisando também disso. Claro. Tá bom? Vamos para um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para o último bloco do Jornal da Cidade, agradecendo a todas as crianças, ao Miguel e mais uma vez a diretora Carla e o pessoal da Escola Sul de Minúcia, né, que esteve aqui com a gente hoje. Obrigado, viu, Miguel? Muito obrigado, Nenê, muito obrigado, Williams, Osni, muito obrigado, diretora Carla, aos queridos alunos que aqui estão presentes e a todos os ouvintes que puderam aí separar um momentinho, né, para ouvir alguns episódios e também para prestigiar essa ação destinada também aos nossos jovens, né, às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Agradeço muito a oportunidade da Inovadora e reitero também os meus protestos de consideração e de aprovação e congratulação com a emissora por permitir, em um horário nobre, em um horário de jornal, uma ação destinada ao município de Porto Ferreira. Né? E não só destinada ao município, por inserir em sua programação um pouco de atividade cultural. Nossas rádios precisam disso. Já disse várias vezes aqui pela emissora que o idealizador do sistema radiofônico no Brasil, quem trouxe, o Edgar Roquete Pinto, ele visava isso, que a rádio fosse o livro daquele que não sabe ler. E a Inovadora, com uma ação dessa, em sua programação odierna, não pensando apenas no mercantilismo, ela está destinando ao município um primor, uma célula do nosso município mesmo, uma célula ferreirense. Está de parabéns a emissora.